Chegamos! Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas, boa tarde, São Paulo, boa tarde, Brasil. É com grande prazer que Clóvis Reis e eu trazemos para vocês mais uma vez nesta quinta-feira, 5 horas da tarde, o seu, o meu, o nosso Brasil em Foco, cheio de atrações. No programa de hoje, o meu amigo Clóvis Reis continua falando da festa de aniversário de Sandrinha Sargentelli. No Momento Inclusão, vamos falar sobre o segundo encontro estadual de São Paulo da Organização Nacional de Cegos do Brasil, a ONCB, que aconteceu em Itapetininga, São Paulo. No Momento Saúde, Clóvis Reis entrevista o médico dermatologista Vitor Pavan. E no final, eu volto com o Momento Cultural com as dicas de final de semana. Agora, vamos para um breve intervalo e voltamos já! Voltamos agora com o Momento Cultural e as dicas de cultura nesse final de semana. Mas lembre-se, se você quer mandar um e-mail para a gente, mande para momentocultural@rafaelmuriel.com.br ou para brasilemfoco@jato.com.br e ainda Facebook Rafael Murió. Agora, Alê, vamos trabalhar! Continuando a nossa entrevista da semana passada, eu tenho aqui o Wilton Pedroso da Galeria de Gravura. Wilton, muito obrigado por você ter vindo novamente no Momento Cultural. Olá, Rafael, tudo bom? É um grande prazer estar novamente aqui, estar falando sobre a gravura, estar mostrando para as pessoas essa obra de arte sobre papel tão maravilhosa. Agora, conta para o nosso público quais são os tipos de gravura que se encontram no mercado. Olha, nós temos diversos tipos de gravura. A gravura, a princípio, é sempre feita em papel. Aí, o artista ele pode utilizar diversos tipos de matrizes para estar imprimindo nesse papel. Aí, a primeira gravura que existiu foi a xilogravura, que é uma gravura feita a partir de uma matriz de madeira. O artista desenha na madeira e depois transfere para o papel. A outra técnica que surgiu na sequência foi a gravura em metal. Um artista também utiliza uma matriz de metal e faz a transferência para o papel. Depois surgiu a litogravura, que é a gravura feita sobre pedra. O artista vai, desenha sobre a pedra e transfere para o papel. Depois veio a serigrafia. A serigrafia é essa técnica parecida com a impressão em camiseta, mas só que é uma impressão feita em papel. E hoje o que tem de mais novo em gravura é o giclée, né? Que é uma gravura feita digitalmente. A saída é por uma impressora especializada em obras de arte. Agora, tem muita gente que imprime também em offset, como se fosse uma revista, um jornal, né? Agora, existe uma classificação a nível de cultura mesmo, a nível de valorização de arte, né? Nessa valorização de arte, uma coisa é se imprimir em offset, né? São grandes tiragens, onde o artista não assina a obra normalmente, né? E como funciona nos outros tipos de gravura? Tem muita gente que fala que a impressão, esse pôster em offset é gravura, mas pensando tradicionalmente, o pôster não é uma gravura, não é uma obra original, né? O pôster é feito realmente em offset, feito em grande tiragem, o artista não assina, não numera. A gravura tradicional, que é a xilogravura, a gravura em metal, essas que nós falamos, ela é feita artesanalmente, isso daí que traz um contexto importante para ela, né? É feito uma por uma. O artista ele faz uma tiragem, às vezes uma tiragem de 20, 30, 40, 50, 100 no máximo. Essa tiragem é uma tiragem única, ele não pode fazer outra tiragem, ele só faz aquela. Então, se uma pessoa compra uma gravura tradicional feita de uma tiragem de 100, só vai ter 100 daquela gravura no mercado. Aí o que traz a valorização para essa obra de arte? É porque o artista ele faz a tiragem, que é uma tiragem exclusiva, e ele assina embaixo, no canto inferior
esquerdo, ele numera, né? Se é uma tiragem de 50, por exemplo, ele numera 1/50, 2/50, até chegar no 50/50. Se é uma gravura de 100, é a mesma coisa, 1/100, 2/100, e depois ele assina no canto inferior direito, sempre a lápis. Isso torna a gravura exclusiva porque só vai ter aquele número X no mercado, no mundo, né? Agora, o giclée também é dessa forma também? O giclée também é dessa forma, apesar de ser uma obra de arte feita no computador, né? Muitas vezes tem a interferência depois externa, depois de impressa e tal, ela também segue essa logística de ter só uma tiragem de 50, 100, não pode ser feito outra. Então, quando a pessoa compra uma gravura em giclée, por exemplo, ela está comprando uma daquela tiragem e não vai ter no mercado 1000 daquela imagem, né? Por isso que torna o preço da gravura mais acessível do que um quadro a óleo, porque é como se o preço daquela obra se diluísse, 100 pessoas adquirissem a obra e tem um preço mais acessível. Como é que o jovem artista entra no mundo da gravura? O jovem artista, no mundo da gravura, ele entra mesmo pelos ateliês, né? Tem que procurar um ateliê que produza a gravura nas técnicas tradicionais, na Chilo, fazer um curso. O Museu Lazar Segal tem um curso gratuito maravilhoso. Você acaba fazendo gravuras com a própria prensa do Lazar Segal, né? Isso daí é super interessante. É um curso concorrido, mas vale a pena você entrar numa fila e tá adquirindo conhecimento. Então é um dos viés para o artista estar conhecendo a gravura. Uma vez que ele conheceu, desenvolveu a técnica, aí ele começa a produzir as tiragens e distribuir no mercado de arte. Agora me diz uma coisa, a gente estava fazendo um cálculo um pouquinho antes da gente começar o programa. Uma gravura em serigrafia. Mais ou menos quanto é que um artista novo começa a gastar ou investir no seu trabalho para poder desenvolver um trabalho na serigrafia? Para o artista começar a fazer gravura é simples e barato, né? Ele consegue fazer uma tiragem aí por R$100. Vamos pensar na serigrafia. Na serigrafia, o artista, para ele produzir uma tela de serigrafia, por exemplo, ele pode ir até a Galeria do Rock, lá tem um andar especializado em serigrafias, e lá mandar fazer uma tela a R$20 e depois em casa ele vai imprimir quantas imagens ele quiser. O legal é que esses R$20 acaba sendo diluído na quantidade de gravuras que ele fizer. Se ele fizer 50 gravuras, né, esses R$20 vai ser diluído nessas 50, esse gasto. Então ele tem basicamente o gasto com a tela e depois com o papel. De acordo com o papel que ele for utilizar, o custo é super baixo. Se ele for fazer uma xilogravura, por exemplo, que é a matriz em madeira, sai mais barato ainda, porque uma matriz de madeira custa em média R$4. Aí é só ele ter o equipamento, os instrumentos, que são as goivas, ter a tinta também não passa de R$10, e ele consegue fazer aí uma tiragem super barata. Então o custo para o artista produzir a gravura é um custo baixo e acessível, né? Só um lembrete, a Galeria do Rock fica ali na Avenida São João. Exato. Né? São vários andares. São vários andares, né? Tem o andar onde vende os CDs, as músicas, e o que muitos não sabem é que tem um andar especializado em serigrafia, e lá é o local mais barato para você estar encontrando material serigrafo e tá produzindo a sua própria obra. E vocês podem pensar também no seguinte, vamos lembrar que a literatura de cordel, ela é toda preta e branca, né? Fazer uma obra em preto e branco, eu acho, inclusive, uma das coisas mais difíceis que tem na vida do artista. Colorir, eu acho, uma forma muito fácil de se trabalhar, né? Inclusive de se vender depois, né? Mas o preto e branco é uma obra bastante difícil. Mas a hora que o artista faz uma impressão a uma cor, né, que pode ser preto e branco, seja vermelho, seja o que for, ele pode interferir também. Exato. Então, se ele fizer 50 gravuras, ele pode pintar em cima dessa gravura também cada uma e vender cada uma como uma obra
especial, uma obra única, não é assim que acontece? Exato. O artista ele tem essa possibilidade, por exemplo, de fazer um fundo na técnica de reprodução e depois ali ele dá uma implementada na técnica de aquarela, na técnica de pintura a óleo, né, o acrílico. Então tem essa possibilidade de transformar numa obra única. Quando a gravura vira obra única, ela se chama monotipia, que também tem um valor maior ainda no mercado, porque é uma obra única, né? Não vai ter outra igual àquela. E normalmente o jovem artista, ele consegue colocar onde a sua gravura? É galeria, é loja de decoração? Como é que você acha que acontece isso? Eu acho que hoje a gente está num momento que existe diversas formas de comercialização da obra de arte, né? Você pode vender pela internet, montar a sua própria lojinha, você pode ter um blog lá, você expor e tá vendendo, você pode estar vendendo até no Facebook, que ele traz esse recurso para estar comercializando. Então, e também está vendendo nos escritórios de arte, está deixando em consignação nas galerias. Então, hoje em dia, o artista ele tem diversos meios de comercializar a obra, e o que é mais interessante, ele não depende mais de um marchand. A figura do marchand cada vez está se tornando mais neutra, porque o artista ele consegue produzir e consegue vender, somente por causa da internet. Vocês viram? O Wilton conhece muito sobre esse mercado. Mas nós vamos dar uma paradinha aqui, porque a semana que vem o Wilton vai estar com a gente falando sobre valorização da obra de arte. Wilton, muito obrigado por você ter estado aqui com a gente no Momento Cultural, e fica nossas câmeras para você dar seu tchau. Muito legal, Rafael, obrigado pela oportunidade, e a semana que vem a gente vai falar de algo super interessante, que é o investimento da obra de arte. Pensar não só como um objeto de decoração, e sim como um objeto de se ganhar dinheiro no futuro e se ganhar bem. Muito obrigado, Rafael. Momento Cultural continua!